Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Rosilene Moraes. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre textos narrativos e descritivos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Para iniciarmos nossa aula, gostaria de saber se você sabe o que é ponto de vista. Isso mesmo que você está pensando. Ponto de vista se refere a uma opinião, um pensamento que as pessoas podem ter sobre um determinado assunto, acontecimento. Temos pontos de vistas diferentes, ou seja, cada um tem o seu, pois pensamos de maneira diferente. Você já acessou algum site de notícias na internet? Para entendermos melhor, acompanhe comigo a leitura da seguinte notícia. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, informa que as aulas da Rede Municipal de Ensino vão iniciar de forma remota no dia 7 de fevereiro de 2022. A medida foi tomada em razão da pandemia de Covid-19, visando a segurança dos servidores, alunos e seus familiares. A Prefeitura ressalta que continua seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde para amenizar a proliferação do vírus. O texto foi retirado do site da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Nele, podemos encontrar informações sobre o início do ano escolar, no dia 7 de fevereiro, e de que as aulas serão de forma remota. Interessante, não é? Um tipo de notícia que podemos encontrar em sites diversos. O site é um local na internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia, um espaço virtual diversificado no qual podem ser encontrados relatos, fotos, notícias, entre outros, como essa que acabamos de ler. Com o grande aumento de pessoas se conectando à internet, as notícias chegam a todo instante e a todo momento. Vejamos outro exemplo de notícia, mas não em forma de texto escrito, agora em texto oral. Assistam comigo ao vídeo que segue. Olá! A exposição de fragmentos reciclados, realizado pela professora da Rede Municipal de Ensino CEMED Manaus e artista plástica Eliana Chaves, foi realizado no Espaço Cultural FAS, Fundação Amazônia Sustentável. A equipe do Boletim foi até a exposição e traz agora para você conhecer um pouco da técnica de reutilização, conhecido como upcycling. Confira! Mas desde a minha formação como professora, que coincidiu com o tempo que eu mudei para Manaus, há 7 anos, e eu me deparei com essa quantidade de resíduos na rua e as nossas limitações na questão da reciclagem, eu incorporei isso à minha arte. E isso resultou em um novo experimento artístico, porque até hoje a minha arte é experimental, né? Não existia antes alguém fazendo esse tipo de trabalho, então eu estou sempre num percurso experimental da minha arte. E essa questão de upcycling é um termo internacional utilizado para os artistas que trabalham com a ressignificação dos resíduos, né? Na arte upcycling, você pode utilizar qualquer tipo de resíduo. Upcycling significa um ciclo a mais, um ciclo superior, porque a arte ela é o belo, ela transcende, né, o nosso cotidiano.
Sobre os materiais que eu utilizo, tem 3 fases nessa exposição. A primeira fase eu utilizando resíduos de embalagens plásticas, de shampoo, produtos de limpeza, que são muito coloridos, né? Percebi essa gama enorme de cores e eu faço a primeira fase do meu trabalho, que é pesquisar como eu posso reutilizar isso na arte. E nós temos uma peça aqui que se chama Olho d'Água, que é exatamente o que polui as águas, eu estou mostrando no trabalho, que são os plásticos. Só que a nascente dos nossos igarapés, ela está limpa. Então eu estou falando do olho d'água, em forma da íris de um olho, que é a primeira peça lá. Então eu uso o que polui, através do belo, eu proponho essa reflexão. Esse formato de notícia em meio digital é dinâmico e atual. Como não é qualquer acontecimento que vira notícia, é preciso que um fato seja marcado pelo ineditismo, isto é, algo inédito que nunca foi visto. Também por gerar interesse e identificação no leitor, ou, nesse caso, no telespectador. A notícia é um texto jornalístico que serve para divulgar um fato ou um acontecimento. Esse gênero textual é veiculado principalmente por jornais, revistas, rádios e pode ser impresso ou eletrônico ou televisivo. A notícia atinge todas as camadas da população, trazendo informações e contribuindo para formar opinião. E você, já percebeu as variedades de textos impressos ou digitais que circulam no nosso cotidiano? Jornais, bulas de remédio, outdoor, rótulos, embalagens das mais variadas, entre outros. Aprender as características de um determinado texto nos ajuda a identificar que tipo de conteúdo encontraremos nele. Você tem o hábito de ler jornais e revistas, sejam eles impressos ou digitais? Eu costumo me manter informada dos acontecimentos de nossa cidade lendo o jornal no meu celular. E se você tivesse que escolher um dos jornais e revistas apresentados aqui, qual escolheria? Com certeza, essa resposta depende dos interesses, do hábito de leitura de cada um de nós. Os amantes do esporte escolheriam ler textos relacionados a esse tema. Outros podem preferir ler sobre a vida das celebridades. Alguns sobre o aumento do preço da gasolina. E outros sobre dicas de programação para o final de semana. Percebeu a variedade de assuntos que podemos encontrar em jornais e revistas? E o que eles têm em comum? O objetivo é manter o leitor ou telespectador informado sobre determinado fato ou assunto. Os textos jornalísticos apresentam diferentes gêneros como reportagens, entrevistas, dicas de cultura, editoriais, que são aqueles textos opinativos, né? Classificados, notícias, entre muitos outros. Mas o elemento fundamental de um jornal é, sem dúvida, a notícia. Ela se caracteriza por informar, relatar e descrever de forma breve e objetiva fatos atuais e de interesse social. Acompanhe comigo a leitura da notícia. Alunos da educação de jovens e adultos recebem apoio pedagógico à distância. Aproximadamente 14 mil alunos da educação de jovens e adultos da rede de ensino da Prefeitura de Manaus participam das atividades pedagógicas remotas por conta da pandemia Covid-19. O total de 66 unidades de educação, além de mais 2 centros municipais de ensino, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, está sendo atendido por atividades à distância. A programação é realizada por meio da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, GEJA, da Secretaria, que fornece aos professores os planos de aulas quinzenais para o primeiro segmento, disponibilizando links de aulas e atividades voltadas para o currículo da EJA. A mobilização ocorre por meio de aplicativos de conversa. São disponibilizadas aulas e atividades realizadas com os alunos,
Já com os estudantes do segundo segmento, os professores trabalham materiais midiáticos de acesso às aulas por disciplinas bimestralmente, também online. A notícia é composta por 3 partes: título, lead e corpo. O título e subtítulo, quando houver, devem despertar os interesses no leitor. Títulos com maior destaque em uma publicação são conhecidos também como manchetes. A seguir, temos o lead, que é a parte introdutória da notícia. Nele, podemos encontrar as informações essenciais do acontecimento. Por fim, temos o corpo da notícia, que é o detalhamento maior dos fatos, com a descrição dos detalhes mais importantes. No caso do nosso texto, o título é Alunos da Educação de Jovens e Adultos recebem apoio pedagógico à distância. Ao lermos, já conseguimos identificar o assunto tratado: apoio pedagógico à distância aos alunos da EJA. A seguir, temos o lead. Neles, algumas perguntas são respondidas. Vamos identificá-las no texto. O que? A oferta de atividades pedagógicas remota aos alunos da EJA da CEMED Manaus. Quem? Aproximadamente 14 mil alunos das escolas municipais. Quando? Durante o período de aulas remotas por conta da pandemia de coronavírus. Como? Por meio de atividades remotas, links de aulas e aplicativo de conversas. Não podemos esquecer que as fotos e as legendas também são partes importantes da notícia, pois servem como uma referência, um resumo do fato. A notícia é um gênero de texto muito presente em nosso cotidiano e, sobretudo, muito importante para nos mantermos informados sobre os acontecimentos que ocorrem no mundo inteiro. Agora, vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Qual a principal função social de uma notícia? Assinale a alternativa correta. Letra A. Dar opinião sobre um fato. Letra B. Vender um produto. Letra C. Informar sobre a ocorrência de um fato. Letra D. Contar uma história de amor. Se você marcou letra C, parabéns, você acertou. A notícia tem como principal função informar sobre a ocorrência de um fato. Não poderíamos marcar a letra A, pois textos com opinião não se enquadram em notícias. A venda de produtos não é o objetivo da notícia, portanto, a alternativa B estaria errada. E contar uma história de amor? Aí teríamos um romance e não uma notícia. Atividade 2. Imagine que você está em busca de notícias sobre a campanha de vacinação. Como faria para escolher as notícias mais adequadas sobre o tema? Letra A. Faria a escolha pela fotografia que mais chamasse a atenção. Letra B. Faria a escolha por um sorteio. Letra C. Leria todas as notícias. Letra D.
leria o título para saber se a notícia trata de vacinação. Para saber sobre uma notícia específica, buscamos informações em jornais ou pesquisamos em sites especializados. Uma maneira de sabermos se a notícia é sobre o assunto que estamos procurando é ler o título. Com isso, assim, verificar aquelas que tratam o assunto. Nesse caso, a resposta da atividade 2 é a alternativa D. Leria o título para saber se a notícia trata de vacinação. Atividade 3. Assinale a alternativa que apresenta características do gênero textual notícia. Letra A. Texto organizado em versos e estrofes constituído por rimas. Letra B. Narrativa curta que geralmente apresenta animais como personagem. Letra C. Texto jornalístico veiculado em meios de comunicação. Utiliza uma linguagem formal e objetiva e aborda temas de interesse social. Letra D. Narrativa curta que busca explicar fatos sobrenaturais. Parabéns aos que marcaram a alternativa C. A notícia é um texto jornalístico veiculado em meios de comunicação, jornais e impressos, mídias digitais, entre outros, que utiliza uma linguagem formal e objetiva e aborda temas de interesse social. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que a maioria das pessoas tem diariamente acesso a notícias. É muito comum ouvir notícias no rádio, assistir aos telejornais para ficar sabendo dos últimos acontecimentos. Aprendemos que a notícia é um gênero de texto muito presente no nosso cotidiano e, sobretudo, muito importante para nos mantermos informados sobre os acontecimentos que ocorrem no mundo inteiro. A notícia tem como objetivo informar fatos do dia a dia relevantes para a sociedade. Pode-se dizer, então, que a notícia tem a função social de relatar, descrever de forma breve e objetiva fatos verdadeiros e importantes que fogem do corriqueiro da normalidade cotidiana.
Gostou de conhecer melhor o gênero textual notícia? Espero que sim. Aproveite para assistir essa e outras aulas em nosso canal no YouTube. Também pode nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Aguardo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau, até mais!